Oi, sou Paulo Marchetti, estou de volta com mais um vídeo no meu canal. Agora não mais falando de MTV, que eu vou falar mais pra frente, no momento que vier a calhar. E aí eu fiquei esses dias pensando qual seria o assunto do meu primeiro vídeo que não fosse os bastidores da MTV. E calhou de eu trocar uma ideia com um amigo e vir um assunto a naturalmente na conversa, que volta e meia faz parte das conversas de bar, que é o vinil. É um assunto bacana. E eu tenho um. E aí eu lembrei, porque eu tenho um texto, acabei misturando tudo isso. No Sete Doses de Cachaça, uma vez escrevi, se eu não me engano, o título do texto é Adorava Gravar Discos. E a gente ficou conversando sobre isso, lembrando dessas histórias. Eu falei, pô, vou gravar o meu primeiro vídeo falando disso, falando de vinil e de como que era, pelo menos ali pra mim em Brasília, na minha casa. A gente, Brasília, imagina, era fora do centro, então era difícil a gente ter acesso. Se no Brasil já era difícil ter acesso a novidades, morando em Brasília, ela demorava um pouco mais para chegar. E eu, eu sou de 70, então eu quero falar aqui do começo dos anos 80 mesmo, ali, quando a gente começou. é, o meu pai, para começar, é bom contextualizar, que era engenheiro agrônomo. Ele tinha um hobby, ele gostava muito de som e vídeo. Então ele sempre teve é, um aparelho de som legal e sempre teve câmera fotográfica e câmera Super 8. Aí depois saiu aquelas câmeras VHS do ombro. Ele logo comprou uma. A gente, ele foi fazer doutorado, ele ganhou uma bolsa e a gente morou no início dos anos 70. A gente morou em Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. E quando a gente voltou, quando terminou os estudos, a gente voltou e ele trouxe o equipamento. Ele trouxe para o Brasil o equipamento que ele tinha comprado lá. A gente tinha duas picapes, a gente tinha dois tapes, equalizador, gravador de rolo, tinha um bom amplificador, duas boas caixas de som. E ele trouxe isso, todo esse equipamento para o Brasil e continuou investindo nisso com o passar dos anos. Então na minha casa sempre teve aquela estante horizontal com, com lugares para você colocar disco e com os espaços devidos para você colocar os equipamentos. E todo mundo em 82, a minha irmã do meio, a Fernanda, ela foi fazer um intercâmbio na Itália e na volta ela passou por Londres, passou na loja na Virgin e comprou um monte de disco. Ela chegou aqui, ela voltou para o Brasil, se eu não me engano, em outubro, final de setembro, começo de outubro de 82. E ela trouxe um monte de disco que era novidade. Um deles era o Combat Rock do Clash, que tinha sido lançado em agosto de 82. E ela veio com a primeira edição inglesa do Combat Rock do Clash embaixo do braço. Coisa mais linda. Aquilo veio com pôster, encarte, uma coisa. Não tenho mais vinil nem nada. Tenho dois vinis só. O Rumores, que é a coletânea de Brasília, lançada em 85, e um disco do Guilherme Arantes, que eu ganhei de presente, assim. Eu tinha ido assistir um show do Guilherme Arantes no Sesc. Não faz muito tempo isso, faz uns 3 4 anos, se eu não me engano. E uma pessoa me deu de presente, assim, um disco do Guilherme Arantes. Então são os dois vinis que eu tenho hoje na minha vida. Me desfiz de tudo. E, e aí ela chegou com um monte de disco, todos os discos do Pistols, Stranglers, Jam, putz, até a CDC, Janis Joplin, outras coisas, não só discos punk e pós-punk, mas de outros gêneros também. E aí todo mundo já ia bastante em casa, e começou a ir mais gente e mais vezes.
em casa para gravar, para usar esse equipamento que era uma mão na roda, ter duas picapes e dois tapes, porque a gente botava, por exemplo, o próprio Combat Rock para gravar em uma fita, já botava duas fitas para gravar, já gravava duas fitas numa só passada de disco. E era legal, porque é, tinha toda aquela coisa do tempo da música, vai dar certo gravar até vai caber nesse espaço que tem de fita essa música ou vai ser cortada. E com o meu equipamento, com o equipamento que meu pai tinha, tinha possibilidade, como a gente tinha equalizador, a gente tinha possibilidade de ir fazendo fade out, sabe? Mesmo que não fosse caber a música para a gente virar a fita e colocar ela como primeira do lado B inteira, mas ela não acabava abruptamente como geralmente acontecia no final de um lado de uma fita. A gente conseguia ir baixando. Então tinha toda uma coisa de visual, de você ver a fita rodando ali no cassete, inserida no cassete, e ir fazendo o fade out. é, e quando era coletânea, abria-se muitos discos de uma vez, assim, minha sala ficava cheia de disco, com aberto, com encarte, a gente ficava lendo os encartes, conversando, porque nessa época não existia, a gente não tinha informação, praticamente não tinha informação nenhuma. A gente tinha, eu vou pontuar aqui, estou falando de entre 80 e 83. A gente tinha Som 3 de revista, Pipoca Moderna, e em outubro que é de 82 a Pipoca Moderna, e em outubro de 83 surgiu a Roll. A Som 3 era uma revista basicamente de aparelho de som, uma revista técnica que falava da nova vitrola, do novo 3 em 1, essas coisas, de caixa de som, de amplificador, de válvula, de cabo, falava mais sobre isso. É, e tinha na parte final dela realmente uma editoria dedicada aos lançamentos, tinha uma ou outra reportagem sobre alguma cena que estava acontecendo, algum artista. E essa parte final, inclusive, ela foi, conforme o rock brasileiro dos anos 80 foi ganhando força, essa parte final foi ganhando também mais espaço na Som 3. A Pipoca Moderna, ela durou pouco. Ela era assim como a Rua era feita no Rio, ela durou acho que 6 meses no máximo, uns 6 números. E a Roll começou em outubro de 83 e foi até 88. Mas a Roll perdeu força com a chegada da Bis em 85. Mas aí é outra história. Então a gente tinha, por exemplo, na parte visual dos artistas que a gente gostava, ainda mais a gente lá em Brasília, que a gente gostava desses artistas que eram alternativos e eram underground, não eram artistas que tocavam em rádio, nem lá fora, muito menos aqui no Brasil, como era o caso do Clash, Divo, B52, tudo que a gente gostava, do Stranglers, o Peel, o Cure, Bauhaus, enfim, uma infinidade e outras coisas que ninguém conhecia, que era Fred Banana Combo, Haircut 100, o próprio Stranglers não era muito conhecido, a gente adorava Dead Kennedys, imagina eu tocar Dead Kennedys na Transamérica, não tinha como. Então a gente tinha pouca informação sobre esses artistas, porque não saía nada nessas revistas. Então o que acontecia? A gente conhecia duas, três fotos do Dead Kennedys, por exemplo. As que tinham em disco e uma ou outra foto que a gente conseguia ou numa revista nacional, que eu acho que nunca, não lembro de ter visto, fora a Bis, depois, mais tarde, não lembro de ter visto foto do Dead Kennedys nem na Pipoca Moderna, nem na Som 3 e nem na Roll. E eu tenho alguns números dessas revistas e não tem. Então a gente passava assim 10 anos, praticamente a década inteira. Stranglers era um grupo que basicamente eu conhecia o que tinha as fotos dos discos, e minha irmã nessa viagem da Itália, quando ela voltou também com dois livros. Um livro italiano sobre a cena punk, sobre os Sex Pistols, né, com muita foto,
da cena punk inglesa, e um outro livro sobre a cena punk inglesa também, já abordando vários grupos, Generation X, todo mundo que estava naquele começo dos anos 70, do começo do movimento punk, né, na Inglaterra, ali 75, 76. É, e era isso que a gente tinha. Então, assim, foto do Stranglers eu conhecia que tinha na capa do Ratos Novérgicos, que tinha na capa do La Folie, que tinha na capa de outros discos que eu não tinha. Eu tinha esses dois discos do Stranglers. E mais umas 4, 5 fotos que tinha nesses livros. Acabou. Eu só fui ver outras fotos do Stranglers quando eu fui trabalhar na MTV. Que lá tinha o arquivo, como eu contei, com revistas gringas e tal. Porque acho que nem clipe tinha. Stranglers não tinha nada. Fora o som pop. O som pop também ajudava um pouquinho, mas era um pouquinho. Porque os grupos que a gente gostava tocava pouco. O próprio Police, que era um grupo estourado na época mundialmente, já em 82, ele já tinha sucesso aqui no Brasil antes de lançar o Synchronicity. Aquele Ghost in the Machine já fez bastante sucesso aqui no Brasil. Tocava, sei lá, 2, 3 vezes o clipe do Police no som pop. Então a gente tinha pouca informação visual dos grupos. O Cure, mesmo hoje a gente fala de Cure, de U2, R.E.M., são bandas grandes, mas nesse período eram bandas underground, então a gente não tinha foto disso, a gente não tinha. Então quando aparecia alguém com uma revista, com uma foto nova, com um compacto, com uma capa, isso aqui já era uma loucura. E essa pouca informação que a gente tinha de tudo era valorizava mais ainda da gente ficar em casa ali gravando. Tinham as fitas de 60 e de 90. A gente usava mais a de 60 porque existia a lenda de que a 90 exigia mais do equipamento e podia quebrar tanto a fita quanto o equipamento. Fita era uma coisa cara, que nem vinil, não dava para ficar comprando o tempo inteiro. A minha sorte é que, como meu pai viajava, sendo engenheiro agrônomo, ele participava de fóruns e eventos de agronomia em países da Europa, às vezes nos Estados Unidos, México. E aí ele conseguia trazer tanto vinil, um ou outro que a gente pedia, que era difícil carregar vinil também, era incômodo e tal, mas ele sempre trazia fita, sempre trazia uma ou duas caixinhas de fita TDK, que eram as mais desejadas do, dessa época de fita cassete. A TDK era a primeira de linha ali, assim, era coisa fina. E aqui no Brasil a gente tinha a BASF, que era a mais bacana, tinha outras e tal. É, então você também tinha que ter um acervo de não só de vinil, mas de fitas, que era importante, porque você não conseguia comprar disco toda hora. Disco era uma coisa cara também. Puxando para hoje, ele custava na base de entre 50 e 100 reais, dependendo do disco, do artista, do momento. Com a Madonna estourada, um lançamento dela com ela estourada, o disco chegava a ser mais ou menos isso, uns 80 reais. Então não dava para você comprar 2, 3 discos por mês. Você não tinha grana para isso. Então você comprava um disco, dois, um por mês, sabe? Com muito sacrifício você comprava dois. Então você contava muito com os discos dos amigos. E era isso que fazia parte também desse movimento de gravar disco, de escutar o disco, de reunir todos esses discos. E o gostoso de fazer, de se gravar uma coletânea na época era isso. Você via um monte de disco espalhado pela sala, disco no nosso caso, que a gente gostava de post-punk e punk, era um disco do Ramones, um do Clash, um do Dead Kennedys, tinha um Devil, tinha um B-52, tinha um Talking Heads, tinha um Television, não sei o que. Então você via tudo aquilo, um Specials, tal, você via tudo aquilo, mexia em todos os encartes e ia conversando, ia mostrando foto e via roupa e ficava envolvido naquilo, que
que era um momento de muito valor, assim. A gente não tinha, era mais ou menos o que é, tomado as devidas proporções, claro, mas é mais ou menos o que é a internet para a geração de hoje. Então, porque a gente não tinha muito o que fazer. O jovem, nesse período não tinha muitas opções de lazer. Mesmo em grandes centros, é, como São Paulo e Rio, tinha fliperama, por exemplo, que era uma coisa legal, que a gente saía na rua, tinha umas garagenzinhas, lojinhas pequenininhas com máquinas de pinball e máquinas de vídeo de flipper em vídeo, tipo Pac-Man, essas coisas, que dava para passar um tempo lá dentro, curtindo, jogando, pescando, fazia-se fichinha de chumbo, amarrava-se um barbante, aí você pescava crédito, né? Cada vez que você puxava, a ficha não saía, quando você botava não saía mais, mas você puxava ela para cima, cada vez que ela caía de novo, era um crédito a mais que ganhava. Aí o dono desconfiava que você estava jogando muito tempo naquela máquina, você ia, cortava o fio e saía, ia para outra máquina. Então fliperama era uma coisa que divertia. Não tinha casa noturna, não tinha. Esse é um período que tinha discoteca para jovem, boate para os adultos, sabe? Aí em São Paulo começou a pintar que tinha mais casa noturna, começou a aparecer umas casas noturnas alternativas, tipo Madame, o Napalm, o Carbono, o próprio Lira Paulistana. São Paulo teve mais história, mais opção quanto a isso. Então, esse momento de sentar, escutar, gravar, escutar um som, era muito importante. E acontecia que assim, a gente ficava a semana inteira gravando, curtindo os discos e as coletâneas, para no final de semana a gente dar rolé de carro, escutando o que a gente tinha gravado. E, e cada um queria surpreender de um jeito a, aos amigos com uma música diferente na coletânea, um disco diferente. É, então isso a gente parava em Brasília, a gente não tinha assim lugares de grande movimento, não tinha opção de lazer, imagina em Brasília. Então costumava se parar em frente às lanchonetes, abrir o carro, abrir a porta e botar essas fitas e ficar escutando, ou mesmo ir para o lago, na beira do lago, ficar tomando vinho e também com o som ligado, escutando essas coisas, ou dando um rolezinho pela cidade de carro mesmo, procurando festa e tal, escutando essas músicas. Era isso que a gente fazia, era essa a nossa diversão. O tempo era outro, os horários eram outros. A novela das 8, por exemplo, da Globo, começava realmente às 8. O Jornal Nacional começava às 7h30, terminava às 5 para as 8, 8. A novela das 7 começava às 7, 10 para 7. Era uma coisa que a gente não tinha opção de televisão, a gente tinha quatro canais, que era a Globo, a Tupi, que depois virou SBT, a Bandeirantes e a Record. E lá em Brasília pegava-se mais a Globo, a Tupi, aí depois de um tempo veio a Band, e acho que a Record demorou, eu não lembro de assistir Record em Brasília. Então era pouca opção, e tinha a TV Nacional que retransmitia alguns programas da TV Cultura, o Fábrica do Som, Quem Sabe Sabe, e outros programas que dava para assistir da cultura que eram legais nessa época de teatro zácaro. A cultura fez uma programação para jovem e tal, era legal também. Então a gente não tinha opção. Terminava a novela durante semanas às 8h45, 15 para as 9, 10 para as 9 da noite. Aí vinha um programa de humor da Globo, um Chico Anísio, ou um Planeta dos Homens, Balança Mais Não Cai, os programas que tinham aqueles humoristas todos feras que se reuniam para fazer sketches e tal. Tem isso no YouTube. É,
Depois disso vinha um especial, vinha um filme e acabava a programação. Chegava meia-noite, dia de semana, as TVs saíam do ar, ficavam no chuvisco. E só voltava às 6 horas da manhã. No final de semana, a televisão, a Globo ia até um pouco além, porque passava um, dois filmes a mais, então o sinal acabava às 2, 2h30, sabe? Então não tinha opção de televisão, a gente não tinha muita opção de leitura, como eu disse, eram essas três revistas segmentadas, mais voltadas para o jovem. É, não tinha. O cinema tinham coisas que estavam surgindo legais, né, nesse período. Já tinha tido o Grease no final dos anos 70, né, o Embalo de Sábado à Noite, Tubarão, aí teve Xanadu, Goonies, foi uma época, veio o ET em 82, tem muito filme, é, como eu posso falar, muito filme importante. Teve a série Star Wars, saiu acho que em 80, em 83, tô vendo a minha colinha aqui. Aí tem, ó, em 82, Blade Runner, Cat People, o ET, aqui no Brasil, Rio Babilônia. Em 83 rolou Fome de Viver, que é lindo. Liquid Sky, que é um livro, que é um filme super marcante, é bem anos 80, é um filme cult, é um filme muito underground, muito louco. Ele tem Liquid Sky, eu escrevi sobre ele no Sete Doses. Tem aqui no YouTube. Pode procurar filme Liquid Sky, que vai rolar. O Retorno de Jedi de 83. Então, tinham coisas bacanas rolando. Olha só, em 82 eu fiz uma lista aqui de discos. É, em 82 teve o Combat Rock, o Diver Down do Van Halen, o Plastic Surgery Disasters do Dead Kennedys, o Pornography do Cure, do Cure, o Rio do Duran Duran, o 1999 do Prince, o Thriller do Michael Jackson, 81 o Tattoo You do Police, o Tattoo You do Rolling Stones, Ghost in the Machine do Police, Mask do Bauhaus, Juju do Silks and the Benches, For Those About Rock, ACDC, o Face Value, que é do Phil Collins, é um bom disco, Saúde da Rita Lee. Em 80 teve Closer, Wild Planet do B52, o primeiro do Pretenders, o Freedom of Choice do Devil, English Beat, o Boy do U2. Essa época tinham coisas boas. Aqui no Brasil, o rock brasileiro nesse período ainda estava engatinhando. Tinha Blitz, a Blitz estourou em 82. Em 82 também o Lobão lançou Cena de Cinema. Teve também o primeiro disco do Lulu Santos, depois que ele mudou de Luiz Maurício para Lulu Santos, que acho que é o Tempos Modernos. Teve, para mim, o melhor disco desse período de 82, 83, que é o primeiro disco do João Penca, os maiores sucessos do João Penca, seus miquinhos amestrados. Esse disco é maravilhoso, é uma obra-prima, assim, eu escuto até hoje, canto ele inteiro, de trás para frente, em japonês, árabe, italiano e russo. Eu acho maravilhoso. Era um disco que volta e meia a gente gravava, porque o Totone ganhou esse disco. O Totone hoje ele é ator da Globo, ele faz o Zorra Total, é o Antônio Fragoso. Ele ganhou, é um grande baterista inclusive, tocou no Escola de Escândalo e tal. Ele ganhou esse disco, se eu não me engano até de alguém do João Penca. E esse disco foi parar em casa, acho que ele deu ou pra Mila ou pra Fernanda, deu de presente. Eu não sei se ele namorou, ou teve algum caso com uma das minhas irmãs e tal, e acabou que elas ganharam. Uma delas ganhou esse disco. E, cara, é um disco maravilhoso. E a gente escutava lá em Brasília o João Penca, esse primeiro disco do João Penca, assim como a gente escutava o Grito Suburbano, sabe? Outros discos que saíam, o próprio Gangue 90. O Gangue 90 logo que saiu, eu lembro que eu fui comprar, lembro eu
engraçado, né? Eu lembro eu saindo da loja. Eu não lembro de eu comprando nem nada disso aqui, mas eu lembro de eu com o disco ou o compacto na mão. Do, o segundo compacto, né? Já, não o primeiro que saiu pela Hot. É, então era um período de muita. Um novo horizonte estava surgindo na cultura pop, pro jovem. Novidades estavam chegando. Barão Vermelho também lançou em 82 o primeiro disco. Eu lembro de ver o Down em Mim no Fantástico, o musical que era o clipe, né? O, tinha Garota Dourado, Rádio Táxi, e todos esses artistas que saíram dos grupos do rock progressivo dos anos 70 do Brasil e que saíram em carreira solo, tipo Moraes Moreira, Rita Lee, Ney Matogrosso, o Guilherme Arantes, acho que eu já falei isso. Então, toda essa cena do que estava surgindo dos anos 80 com essa nova cena, o Djavan era uma coisa nova também, é, dava um novo panorama. E a nossa diversão era essa, era gravar, passar horas e horas com os discos e fitas e calculando para ver se ia dar o lado inteiro no lado A. Puxa, mas só tenho essa fita e eu quero esses dois discos, o que eu vou fazer? Então acabava fazendo uma coletânea dos dois discos, mas então que músicas que eu vou botar nessa coletânea, quais que vão ficar de fora, meu Deus e tal. Então você ficava ali preocupado em, pô, preciso arrumar uma fita nova, aí você juntava dinheiro ou para comprar um disco ou para comprar fita. E esse movimento em casa foi intenso e, e era bem legal em 82, 83, 81 também, 84, 85. Meu pai adorava, meu pai dava festas. O meu pai ele fazia coletâneas nas fitas de rolo. E, e essas fitas de rolo, elas tocam 6 horas seguidas. Então ele fazia coletânea nessas fitas só para dar festa. Ele dava festa, tocava essas fitas e botava o som no talo com as caixas de som que a gente tinha, que eram gringas, assim, eram boas. É, sempre vinha a polícia reclamar dos vizinhos, reclamando do som, e meu pai chamava os vizinhos, vem pra festa vocês também e tal. E, e era isso que acontecia sempre. E esse costume do meu pai ficar gravando, eu cresci com isso, né, de ver o meu pai também com os discos, fazendo essas gravações é, para a gente escutar, por exemplo, no carro. A gente todo final de ano a gente vinha para São Paulo, família era daqui. Em Brasília só tinha o núcleo, que era meu pai, minha mãe, eu e minhas irmãs, Família e Fernanda, acabou. Meus avós, tios, primos, primas, tias e tudo mais, tudo aqui em São Paulo, Piracicaba. Então chegava final do ano, terminava o ano letivo, tudo na época de Natal, Réveillon, a gente vinha para São Paulo e a gente vinha de carro. Então, era 10, 12 horas de viagem. A gente vinha com uma Caravan, tal, que era o câmbio era aqui em cima, junto com o volante. A Caravan abarrotada com bicicleta, roupa de 3 filhos pequenos. Era uma coisa, não sei o que. E a gente ia escutando. E meu pai botava as fitinhas. A gente ia escutando fita, né, durante a viagem inteira. Então ele tinha caixinhas de fita. E aí minha mãe procurava, vamos escutar tal coisa, vamos escutar. A gente escutava muito soft rock, é, tinha soul music também, MPB dos anos 70. Meu pai e minha mãe gostavam muito da música romântica francesa e italiana, Serge Gainsbourg, essas coisas. Então a gente escutava um pouco de tudo durante as viagens. Essas viagens. Aí eu fui crescendo, a gente foi crescendo, a gente foi colocando as nossas fitas, eu e minhas irmãs, junto com os meus pais. A gente intercalava as fitas dos meus pais com as fitas que a gente gostava, que a gente queria escutar. Então era engraçado. E esse movimento de gravação de vinil, de passar a tarde gravando, era exatamente isso. Era um momento de socializar,
era um momento de conversar, de dar risada, de botar a conversa em dia, de falar do que gostava. Era, como eu disse no começo, era quase como a nossa internet. O cuidado que a gente tinha com fita, o cuidado que a gente tinha com os vinis, a gente limpava o vinil antes de gravar, aí a agulha está terminando, olha, vai, não, abaixa, levanta, não, essa aqui eu vou colocar, não, essa música é muito comprida, então essa eu não vou colocar, vou deixar ela de fora. Tinha toda uma tinha toda uma logística para se gravar, para se aproveitar a fita, para se aproveitar o disco, e tinha essa troca. E disco era que nem livro, não se emprestava de jeito nenhum, de forma alguma. Muita gente que você pode fazer uma pesquisa entre os seus amigos, muita gente que emprestava disco nunca mais via ele, nunca mais o via de volta, dificilmente. Em Brasília acontecia muito disso, de você emprestar um disco e aí a pessoa que pegou seu disco emprestava ele para outro e ele ficava rodando e um dia ele aparecia na tua casa do nada, porque alguém chegou lá para gravar uns discos e o teu tava lá no meio. Ah, não sabia que esse era seu, vai ficar aqui. Isso acontecia também. É, então é isso. Essa boa lembrança das gravações de disco e desse começo dos anos 80, como boas lembranças desse período. Próximo vídeo eu vou continuar daqui, eu quero falar dos anos 70 também, mas eu quero aproveitar que eu comecei já falando disso, que, que de gravação de vinil e que era um acontecimento para mim bem do início dos anos 80. Então, e como é uma década bastante pop para nossa música, para a cultura pop, eu vou então continuar nesse fio. O próximo vídeo eu faço de, sei lá, 82 em diante e eu vou contextualizar um pouco mais com o nosso dia a dia na época. Então eu agradeço a companhia, agradeço a paciência e até o próximo vídeo. Um beijo e um abraço. Até!